Almanaque Católico acontecendo nessa tarde de sexta-feira e o coração sempre cheio de gratidão, com certeza, e muita fé, assim como teve Padre Pio. A história de Padre Pio foi marcada com fé? Sim, foi marcada por muita dor e sofrimento também. Mas, claro, muitos sinais de Deus aconteceram na vida de Padre Pio e nós vamos continuar conhecendo um pouquinho mais essa história e percebendo a mão de Deus agindo na história de São Padre Pio. Maio de 1919. As notícias dos mistérios sobre os estigmas de Padre Pio começaram a atrair multidões. Seu ministério de confissões se fortaleceu e as pessoas tinham prazer em se confessar com ele. Ao mesmo tempo, notícias falaciosas e calúnias cercaram Padre Pio. Tudo aquilo que Padre Pio sofreu pelo Santo Ofício foi fruto de incompreensões devido a calúnias que chegavam de San Giovanni Rotondo. Alguns sacerdotes do clero local de San Giovanni Rotondo tinham inveja dele e começavam a escrever cartas anônimas ao Santo Ofício, mas também cartas assinadas, dizendo que Padre Pio era um fraudador. Quando ainda era jovem, Padre Pio havia profetizado que um convento seria construído para os filhos de Francisco. Mas quando já estava em San Giovanni Rotondo, ele conheceu Mary Piley, uma americana que se tornou sua amiga e filha espiritual. Tudo aquilo de que Padre Pio possuía, o que era propriedade dos parentes, é passado para nós, frades, graças a Mary Piley, que pôde pagar as casas, o convento, a igreja do convento, tudo é obra de Mary Piley. Filha de industriais, ela deu toda a sua herança a Padre Pio. L'ha devoluta tutta a Padre Pio. Padre Pio sempre se submeteu aos desígnios de Deus. Em 1931, chegou até Padre Pio a ordem de suspensão de todo o ministério por ele praticado, estando a ele apenas a celebração na capela interna do convento. Após tomar conhecimento da liminar, na festa de Corpus Christi, Padre Pio disse: "A vontade de Deus será cumprida." Ma per il resto Padre Pio è stato sottoposto a necessarie. Padre Pio esteve sob investigações do Santo Ofício e restrições ao seu ministério, não tanto ao Padre Pio, mas ao fanatismo que foi criado em torno de sua pessoa. Padre Pio teve que combater também com a limitação do ministério sacerdotal, com as incompreensões e com estes devotos que talvez o tenham feito sofrer até mais que os seus caluniadores. Porque o excesso de devoção que se transformava em fanatismo não era bem visto pela autoridade da Santa Sé, pelo Santo Ofício. A partir daí, sua rotina se resumia a 2 horas reservadas para a celebração da Eucaristia, depois seguia para a oração do coral até o meio-dia e depois de um intervalo de 1 hora, ele ia estudar na biblioteca. À tarde, fazia sua oração e ficava até quase meia-noite. Esta segregação finalmente chegou ao fim em 15 de julho de 1933. No dia 16 de julho de 1931, após os anos de segregação, Padre Pio voltou a celebrar missas na igreja para o público. Segundo relatos, foi um momento que ele vivenciou com bastante emoção. Mesmo voltando a celebrar a Santa Missa, levou mais alguns meses para retomar o seu ministério como apóstolo e mártir do confessionário. Mas, quando chega a San Giovanni Rotondo, o sacramento da penitência era celebrado continuamente por causa do grande fluxo de peregrinos. Isto, a partir dos estigmas, o dom dos estigmas de Padre Pio. Quando recebeu os estigmas e a imprensa começou a falar disso, o povo começou a vir numerosamente para San Giovanni Rotondo. E a necessidade da confissão era grande. E Padre Pio era sempre disponível para isso. Grande era a ansiedade dos fiéis católicos que aguardavam seu retorno. O volume de confissões era tão grande que seus superiores precisaram iniciar um sistema de agendamento para conter a grande multidão. Almas que confiavam em Padre Pio a absolvição sacramental de seus pecados. E quindi
E, portanto, se nós observarmos o andamento das peregrinações, veremos que houve uma onda enorme, uma onda que daquele momento em diante tornou, de fato, aquela grande igreja de Santa Maria delle Grazie uma caixa de fósforos, incapaz de conter todos aqueles que vêm em grande número, em grande medida. A partir daquele momento, os frades pensaram em construir mais uma nova igreja que pudesse abrigar o crescente número de peregrinos. Naquela época, até mesmo pessoas famosas o procuravam. A mensagem de Padre Pio atraiu nomes como a da princesa Maria José de Piemonte, a princesa filha do rei da Bélgica e da duquesa Pucci. Padre Pio aproveitou a oportunidade e iniciou diversas obras sociais que nos anos seguintes se desenvolveram com grande êxito. Padre Pio abraçou a ideia e começou a difundir entre os seus filhos espirituais e, em poucos dias, um grupinho dos filhos reuniu um comitê com a ideia de realizar este desejo de Padre Pio, construir um novo e grande hospital, com critério de modernidade, mas, sobretudo, com a ideia de dar aos doentes um clima de familiaridade e de assistência amorosa a poucos passos do convento. Rapidamente, foi dado o encargo a um arquiteto da província de Nápoles, mas não foi realizado tão logo, porque em 1940 a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial. Todo o projeto ficou suspenso, bem como a doação das ofertas, e o início do hospital só se deu em 1947, durando 9 anos a sua construção. E em 5 de maio de 1956, foi inaugurado como missa presidida por Padre Pio. Com uma missa presieduta da Padre Pio. No ano de 1959, Padre Pio foi acometido novamente por uma doença cujas causas não faziam sentido para a medicina. A doença começou a se manifestar no dia 25 de abril, quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima peregrinava por San Giovanni Rotondo. Padre Pio rogou por sua intercessão e foi curado no dia de sua partida, em 7 de agosto do mesmo ano. Na primavera de 1960, Padre Pio foi vítima das mais duras acusações. Com aval oficial do cardeal Alfredo Ottaviani, que era responsável pelo Santo Ofício, Monsenhor Umberto Terenzini e alguns frades de San Giovanni Rotondo gravaram numerosas conversações de Padre Pio. Tudo isso culminou na visita apostólica do Monsenhor Carlos Macari, que tinha a missão de regularizar alguns aspectos no convento dos frades menores capuchinhos de Santa Maria das Graças e todas as instituições relacionadas. Apesar do relatório calunioso de Macari, Padre Pio foi reconduzido às suas funções. Contudo, foi rebaixado na hierarquia eclesiástica. Sua liberdade só foi estabelecida no dia 29 de março de 1968, por meio de uma autorização do cardeal Ottaviani, dirigida por escrito ao padre reitor de San Giovanni Rotondo. Em novembro de 1965, o estado de saúde de Padre Pio se agravou e, graças a uma concessão da Santa Sé, Padre Pio começou a celebrar sentado, pois sentia dores tremendas. Alguns anos depois, em março de 1968, ele começou a utilizar cadeira de rodas para se locomover. E em julho daquele mesmo ano, Padre Pio teve um grande colapso. A partir daí, passou a preferir a solidão quando podia rezar e se preparar para abrir a grande passagem, como ele dizia aos seus co-irmãos. Em 19 de setembro, uma multidão fazia fileira na igreja, filhos espirituais vindos de todo o mundo até a cidade de San Giovanni Rotondo para o encontro internacional dos grupos de oração. No dia 22 de setembro, Padre Pio celebrou uma missa cantada às 5 horas. Todo esse esforço lhe causou mais um colapso e, mesmo assim, por volta das 10h30, aproximou-se da janela, agitou um lenço branco e abençoou a multidão. Ele repetiu essa mesma saudação às 6 horas da tarde. Padre Pio morreu às 2h30 da manhã do dia 23 de setembro de 1968. Morreu santo ao fazer a confissão sacramental, renovando seus votos religiosos e recebendo o sacramento da unção dos enfermos.
Seu corpo foi exposto por 4 dias e às 3h30 da tarde do dia 26 de setembro, seu funeral solene reuniu cerca de 100 mil fiéis. Às 10h30 da noite, foi sepultado na cripta da igreja. No dia 20 de março de 1983, deu-se início ao processo diocesano de canonização de Padre Pio. Contudo, apenas no dia 21 de janeiro de 1990, foi proclamado venerável pelo Papa João Paulo II. E foi no dia 16 de junho de 2002 que o Papa João Paulo II o proclamou santo, na cerimônia de canonização realizada na Praça de São Pedro. Milhares de pessoas lotaram as ruas que dão acesso à praça e outros milhares que não puderam ir a Roma se reuniram em San Giovanni Rotondo. Eu sou de Pietrelcina e sempre ouvi falar de Padre Pio por meus pais, por meus avós. E como disse, Padre Pio faz parte da minha família e uma pessoa de família nós conseguimos abordar naturalmente. Porque não estou aqui apenas para me aconselhar, para pedir ajuda ou uma graça, mas também para agradecer. Agradecer por tudo que faz por nós, porque intercede ao Senhor. Estamos certos de que sua intercessão é fruto de nossa humilde oração. Então, a nossa atividade não é outra que não a continuidade do ministério do Padre Pio na direção espiritual. De fato, o símbolo da nossa TV contém parte das cartas de Padre Pio, porque se quer indicar a missão da nossa TV, que é o que fez Padre Pio. Il messaggio di Padre Pio. Após a canonização, o dia 23 de setembro ficou marcado no calendário romano como o dia do seu nascimento para a vida eterna, dia em que toda a igreja celebra a memória de Padre Pio. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.